Oi, boa noite. Quem está chegando, quem está vendo essa live como reprise, o tema é dificuldade de engravidar. A gente vai iniciando agora. Vou receber as pessoas aqui, então se você chegou e está vendo a reprise no IGTV ou no YouTube, pode passar alguns primeiros minutinhos para a gente chegar lá no tema, tá bom? Bem-vindo quem chegou. Enzo, meu querido. Tá acompanhando no Instagram. Gente, tudo bem? Bem-vindos, Joana, Juscelia. A Sil tá entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Maria, bem-vinda. Nanda, bem-vinda. Me avisem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Oi, meu amor. Tá tudo certinho? A gente está aguardando. Eu convidei a Sil aqui para entrar já na live. Estou aguardando um pouquinho. Não sei se a conexão está indo bem. Está dando para ver bem também, né? A resolução tá boa? Me avisando, por favor, que se tiver qualquer ajuste, a gente já faz agora no começo. A gente vai falar de um tema que surge bastante nas constelações, que é sobre dificuldade para engravidar. Apareceu aqui um recadinho que a Sil não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ela de alguma forma. Às vezes a conexão dela lá não tá boa. Acho que agora vai. Tentei adicionar mais uma vez. Ah, agora entrou, né, Sil? Tudo bem, querida? Tudo. Então tá bom. Tá me ouvindo bem? Tô, você tá me ouvindo? Deixa eu só arrumar aqui. Tô também. Pessoal, avisa vocês, por favor, se está dando para ver, para acompanhar a Sil lá, se está dando para me ouvir também, me ver, para a gente seguir nosso tema. Pronto. Acho que agora ficou melhor. Resolveu? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Imagina, Sil. A Sil é aluna minha também, do programa Constelação na Prática, de uma turma mais inicial, né? Nem me lembro agora, Sil, que turma que você tá, mas como a gente já se viu no evento ao vivo, que foi só ano passado, esse ano a gente teve que cancelar evento, teve que cancelar tudo, né? Então, É, que eu pena. sei que você. Foi uma pena a gente não fazer, mas enfim, a gente está respeitando, né, o que é importante, respeitando o que não dá. Nesse momento não dá para fazer. Sil, se apresenta um pouquinho para o pessoal, conta quem que você é, enfim, como que você conheceu o programa, como que foi para você também, né, o programa e participar, e aí a gente entra depois no tema, sobre a gente falar sobre dificuldade de engravidar. Mas primeiro de tudo, quero te falar bem-vinda, né? Bem-vinda aqui comigo. A gente vai bater o papo. É uma conversa hoje e queria te ouvir aí. Então, fique à vontade para se apresentar, para o pessoal também te conhecer. Porque o pessoal aqui já me conhece, mas não te conhece ainda. Eu sou a Silvana Simplício, eu sou psicóloga há 16 anos. E aí eu fui aprender algumas coisas na vida, acontecem alguns desafios e a gente vai em buscas, né, para nosso desenvolvimento. E aí eu acabei, nesse percorrer do desenvolvimento, conheci várias técnicas e eu conheci a constelação. Já tinha feito uma formação, mas minha amiga falou tão bem de você, a Priscila Sobral. Ah, querida. Ah, falou, Silvana, a Juliana é muito boa, tudo. Eu falei, ah, sabe de uma coisa? Eu quero me aprofundar mais, então eu vou fazer o curso da Ju. E foi maravilhoso, né? Coisas que eu não tinha visto, outras coisas, é, mais que a gente vai vendo, mais a gente vai expandindo a nossa consciência, um novo olhar, e a vivência que a gente teve lá no evento, né, presencial, tive o prazer de conhecer pessoalmente, foi maravilhoso. E aí eu venho nessa busca de sempre estar me aperfeiçoando, atuando, né, nesse segmento também. E é muito gostoso, né?
E você hoje está trabalhando com constelação, está atendendo? Como que está sendo a sua dinâmica com a constelação? Ou você Sim, continua, você está na clínica? Como que é a sua? eu trabalho num período como psicóloga do trânsito e eu também tenho um Uhum, programa que eu desenvolvi dentro do desenvolvimento humano, as outras técnicas como hipnose, coach, e eu uso muito a constelação, movimento sistêmico, eu faço constelação online e também presencial. Como que presencial a gente não está ainda apto, né, por segurança, então eu acabo não fazendo. Eu sou voluntária do SUS, que aqui tem uma uhum. práticas, né, naturais aqui em São Paulo, pioneira nessa área de terapias alternativas. E lá eu venho desenvolvendo o trabalho constelação em grupo. Que legal, que legal. Depois você explica melhor para a gente como que é essa questão do SUS. Acho que é interessante também para as pessoas conhecerem, né? Mas você não está em São Paulo, você está no interior, não está? Não, eu sou São Paulo capital, Ah, achei que você estava no da Zona interior de São Paulo. Leste. Uhum, tá. Você quer que eu fale um pouco do SUS? Porque foi Quero, quero. aprovado. Acho que é legal. Acho que é legal. Acho que é legal você contar sobre esse trabalho voluntário que você tem feito. Então, gente, eu acho que é uma grande experiência que a gente pode ter a serviço da vida, até mesmo para a gente ter essa experiência, essa troca. E tem muitas pessoas que precisam. E muitas pessoas não conhecem essa técnica. E lá é o Centro de Práticas Naturais. Tem reiki, tem acupuntura, tem muitos profissionais, tem roda de conversa, tem jogo de memória, tem várias coisas, como terapia, técnicas que ajudam a gente a se desenvolver, né? Alinhar os nossos chakras, nossa energia. Então, e o SUS foi aprovado, né? A constelação, e lá eles abriram porta, eles são concursados e não tinha ninguém lá que desenvolvia essa atividade. E aí eu me coloquei à Uhum. disposição. Então, todas quarta-feira à tarde eu estava frequentando e estava, né, fazendo um grupo de constelação lá no CPN. E assim, gente, se vocês tiverem oportunidade, faça esse movimento, é uma experiência maravilhosa. Eu tive bastante retorno. Ontem mesmo eu fiz até uma live com uma moça que ela tinha problema degenerativo. E Uhum. ela teve um movimento muito lindo. E ela compartilhou, né? Quanto que a gente pode ajudar também, né? Que legal. Então é Centro de Práticas Naturais, é isso? Isso. Ela é E tem pioneira vários. aqui em São Paulo. Ah, só tem um, então, em São Paulo. Agora está crescendo. Uhum. Hoje tem uma especialização que é práticas de terapias alternativas, que é Isso. Uhum. uma pós, né, que faz. E Uhum. estão querendo migrar esses projetos nas UBS, mas Ah, que ainda legal. está em construção. Mas, assim, algumas técnicas já está tendo, né? Então, igual o E Ourico. é tão importante, né, a gente se abrir para as práticas alternativas, porque é claro que a gente tem que seguir, sempre eu falo, né, que a constelação tem um papel muito de auxiliar do médico, né? A gente não pode abrir mão de um tratamento médico, de às vezes uma indicação de medicamento, enfim, tudo. Mas as práticas alternativas elas estão ganhando cada vez mais espaço porque elas estão também comprovadamente trazendo muitos resultados, né? Por isso que tem esse espaço, inclusive no SUS, para isso. E é muito legal você estar trazendo isso como essa oportunidade, assim, quem quiser conhecer mais, né? Como a Sil falou, tem alguns centros, então, que é possível a gente poder conhecer, poder praticar, né? Poder entrar um pouco mais nessas questões. E o vídeo da Sil travou ali. Vamos ver se volta. Agora voltou. Agora acabou de voltar. Ah, tá. E Sil, conta pra gente também um pouco da sua experiência com o que a gente pode
aprender também, né? A gente pode falar e começar a nossa conversa sobre o tema de hoje, que é o que a gente falou sobre dificuldade de engravidar, né? É algo que surge bastante nas constelações. A gente fala sobre o olhar para a doença e como a constelação pode ajudar. E às vezes essa dificuldade de engravidar, ela é vista ou ela é percebida como às vezes alguma disfunção, uma endometriose, enfim, uma série de coisas. Eu não sou médica, não sei nem falar muito sobre isso, mas a gente percebe que, principalmente esse tema, ele tem um cunho emocional muito forte, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho também a sua experiência com relação a isso, tá? Desse atendimento e dos resultados, né? Porque os resultados, que quando a gente faz constelação para isso, são maravilhosos, né? Então, para falar a verdade, eu não tenho muito atendido esse perfil de pessoas, mas me chamou a atenção porque o que acontece? As mulheres acabam deixando de engravidar muito jovem, algumas, elas ficam focadas muito na carreira e chega um período que elas desejam engravidar e elas não conseguem. E vem uma frustração muito grande. E aí, pensando que a mulher que deseja ser mãe e ela não consegue, vem deprimindo muito. E eu venho acompanhando algumas mães, algumas mulheres, que elas acabam tendo aborto, engravida, mas não conseguem dar conta dessa gravidez. Então, assim, é muita dor aí, né? E aí eu falei, eu vou falar com a Ju, porque eu acho que é um tema muito atual e de muito sofrimento para a gente expandir mais o conhecimento, né? Para esse olhar. Eu estou vendo o comentário de uma pessoa ali da Lu Cris falando sobre as práticas alternativas no SUS, né? Gente, procurem isso que a Sil comentou aqui, acho que vale muito a pena, acho que é bem legal esse. Primeiro, é muito legal o SUS ter aberto, né, esse olhar e ter permitido esse trabalho com as práticas alternativas, e saber que isso começa a ficar disponível também é muito legal. Então, quem tiver interesse, busque, porque enfim, é uma outra expansão, né? É um outro caminho que a gente segue. Mas falando sobre esse tema, é verdade, assim, eu sinto, o que eu percebo, quando eu recebo, né, pessoas com esse tema para constelar. Tem, às vezes, né, o lado, como a Sil comentou, de a priorização, primeiro é a carreira, primeiro é cuidar né, sei lá, às vezes do casamento, ou buscar um relacionamento, ou buscar priorizar outras coisas antes. E depois, quando decide, bom, agora eu vou engravidar, aí percebe que não consegue, eu tenho os abortos, enfim, tem essa dificuldade. A Lucris é aluna, colocou aqui, sou sua aluna. Que bom, querida. Tão gostoso ter alunos aqui seguindo as lives. E sabe o que tem também, assim, que eu percebo, né, seguindo aqui a linha de raciocínio, que algumas mulheres também tiveram gestações muito cedo, e essas gestações foram interrompidas por qualquer razão, ou porque a gravidez realmente não evoluiu, ou porque é muito nova, eu não vou dar conta, eu preciso, né, não interromper com essa gravidez. E a gente, dentro de uma constelação familiar, a gente nunca olha com um olhar de julgamento para o que aconteceu. O que aconteceu foi o que aconteceu, né? E aí, quando isso acontece, depois lá na frente, a pessoa quer engravidar e ela, né, aí agora já tem um relacionamento sólido, agora já fala, bom, agora já é o momento, agora eu posso querer engravidar, e ela muitas vezes não consegue. E aí a gente vê realmente a ligação e as causas emocionais ligadas a uma dificuldade de engravidar. Porque principalmente uma mulher que teve um aborto antes, e aí, independente, como eu falei, do motivo do aborto, de como ele foi, né? Mas aconteceu, existiu um aborto. Quando existe um aborto, existe muita dor envolvida,
né? Seja ele espontâneo também, seja uma gravidez que não evoluiu, existe muita dor, existe também muita culpa, porque muitas vezes, inconscientemente, a mulher foi. A mulher se sente culpada porque não conseguiu dar conta de seguir com essa gestação, falar, meu corpo que não conseguiu seguir com a gestação, ou sente que o marido não apoiou o suficiente, enfim, tem os pesos emocionais e o olhar emocional para isso é sempre muito difícil, muito doloroso. E, e traz sempre muita culpa, né? Então, muitas vezes depois de um aborto, a mulher tem muita dificuldade de engravidar novamente, porque carrega ainda essa culpa, esse medo, enfim, né? Uma série de questões que vem junto. Então, a gente percebe como existe essa ligação sempre emocional, né, por trás desse tema. E fica muito claro, depois de fazer uma constelação, como a gente pode dar lugar a essa dor, dar lugar a esses sentimentos, e ao mesmo tempo a gente pode ver o que tem por trás disso, né? A gente pode, quando eu falo dar lugar, se existe essa culpa, se existe esse medo, a gente pode olhar para esse medo, a gente pode olhar para essa culpa, né? Tem um pensamento que eu gosto muito, que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, assim, o fato de você olhar para o medo e o fato de você olhar para a culpa não quer dizer que você tem que resolvê-los, mas você pode olhar para eles. A partir do momento que você olha, algo se modifica dentro de você, né? Você começa a desvendá-lo, ver de onde ele veio, ver por que ele está ali. Mas o que acontece? A gente tem um pensamento de que a partir do momento que eu vejo que existe o medo, que eu vejo que existe a culpa, é como se eu tivesse que resolver. E aí, como eu tenho esse pensamento que eu tenho que resolver, eu tenho que curar esse medo, eu tenho que passar por cima dessa culpa, o que eu faço? Eu evito de olhar, eu fujo de olhar. Então, talvez o passo mais importante é a gente entender que ver um medo ou ver uma culpa, não necessariamente eu tenho que resolver, não naquele momento, não ali. Eu simplesmente estou vendo, reconhecendo que ele existe, né? E aí, a partir do momento que eu reconheço que ele existe, aí eu consigo dar um passinho, né? Para olhar para ele de uma maneira melhor, falar, peraí, deixa eu olhar direito como que é esse medo aqui. Deixa eu ver o que que esse medo me prende, o que que esse medo me segura, o que essa culpa me prende. E talvez esse seja o olhar e o passo tão importante dentro da constelação. A gente poder reconhecer que tudo isso está aí dentro da gente, né? O medo, a culpa, também o sucesso, também o amor, está tudo aí dentro da gente. Mas a gente vai escondendo algumas coisas e quando a gente esconde e não quer encarar, a gente fica realmente preso e não dá esse passo, né? Então, o medo, por exemplo, de eu ter tido um aborto anteriormente, né? E de que eu não vou dar conta de ter uma nova gravidez, ou a culpa por eu ter tido um aborto anteriormente, de novo, por qualquer razão, né? Isso é muito inconsciente, às vezes a culpa eu me sinto culpada que meu corpo não deu conta de continuar com uma gestação. Meu corpo formou mal um feto, né? Porque às vezes o aborto é por conta de uma malformação. E aí você fala, meu corpo que formou mal, inconscientemente. Então a culpa é tão pesada que é muito difícil de olhar. E aí a gente, quando se recusa a olhar, também se recusa a se abrir para um novo, né? Se recusa a dar um lugar para um próximo passo. Então, o primeiro passo, e aí de novo, né? Se a gente ficar pensando lá no passo lá na frente, mas o primeiro passo é eu reconhecer que existem, né? Que existe tudo isso dentro de mim, que existe esse medo, que existe essa culpa, existe essa dor da perda, existe esse luto por uma criança que poderia ter vindo e não veio, né? Que
enfim, que poderia ter nascido de mim, que acabou não nascendo, né? Então é a gente poder olhar para isso, né? Com muito amor para nós mesmos, né? A gente está no mês de outubro, a gente fala de outubro rosa, de olhar fazer esse exercício de auto-amor, né? De autocuidado, né? De fazer o exame, enfim, fazer o autoexame de mamas por conta de todo a campanha, né? Do câncer de mama. Mas também a gente fazer esse exercício de auto-amor e de falar, puxa, deixa eu olhar para mim com amor para eu entender onde que eu tô, né? Que processo que eu tô, né? Sil, comenta aí comigo que eu engatei aqui, fui falando um monte. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Eu acho que o medo, o que eu vejo, assim, muitas mulheres, elas têm medo de ser mães. Será que eu vou dar conta? E aí, assim, aí trava, né? Esse, essa vontade. Eu quero engravidar e eu não consigo. Mas ela não está totalmente preparada para realmente gerar uma outra vida. Porque ainda o peso, a insegurança, os medos que dela, ou mesmo o julgamento que acho que ela traz lá da família, da própria mãe, acaba não libertando para ela gerar uma vida, né? Então, e cada pessoa tem a sua história, né, Ju? Não dá para falar que é igual para todo mundo, mas é uma dor muito grande e eu vejo que está, pelo menos em alguns contatos, alguns grupos que eu estou participando, é muito grande essa dor. Porque ali também acaba a história, né? A partir do momento que a gente não consegue gerar uma outra vida, você para a sua história ali, né? E aí vem um peso muito grande. E às vezes a pessoa não quer ser mãe, mas ela quer porque o marido deseja, né? Ou vice-versa também, né? Então, tem muitas questões envolvidas aí. É, é, você falou algo aí no começo que eu queria comentar, mas já me perdi aqui, já fugiu. Deixa eu ver se volta. Deixa eu ver se volta. Porque, lembrei. A gente falar da constelação com relação a engravidar ou não engravidar, normalmente as pessoas acabam levando para um lado, que também pode ser, claro, da repetição de padrões, né? Então, minha mãe teve problemas, ou existiu uma história com a minha mãe, a minha avó também, ou teve alguma história com a minha avó, e aí a gente fala, então eu estou repetindo um padrão, eu estou honrando um aborto que minha mãe fez, um aborto que minha mãe sofreu. E aí como que eu faço? Porque eu estou presa nisso, como que eu sigo a minha vida e deixo minha mãe com a história dela? Então as pessoas acabam levando muito por um lado de também buscar a culpa em algum lugar, né? Porque quando a gente fala de repetição de padrões, a gente normalmente se sente vítima e fala, porque estou repetindo a história de alguém que é lá de trás e eu não queria essa história, enfim. Que, de verdade, quando a gente fala de repetição de padrões, as pessoas acabam caindo muito nisso. Assim, como que eu faço para me livrar da história que veio antes para eu poder seguir minha vida? E eu estou trazendo um outro olhar, né? E que não exclui o olhar da repetição de padrões, porque a constelação é isso. A constelação não é uma única resposta, é um conjunto e uma cadeia de, sabe, de informações, porque as relações humanas, o ser humano, ele não é linear. A gente tem assim, um entremeio, um entrelaçado de histórias e de dores e de sentimentos, enfim, tá tudo permeia, tá tudo ali. Não dá para dizer, né, que não sei vocês, gente. Sejam sinceros comigo. Vejam, vão comentando aqui comigo. Eu vi que algumas pessoas comentaram, eu não consegui ler, senão perco muito o raciocínio aqui. Daqui a pouco eu volto. Mas queria que vocês comentassem isso agora. Assim, quando vocês acordam, quando vocês iniciam o dia, vocês sabem exatamente definir? Hoje eu acordei me sentindo assim. Hoje eu vou fazer tais atividades. Hoje eu vou me relacionar com o meu marido dessa forma.
a gente pode até pensar e ter uma intenção, mas ao longo do dia a gente vai fazendo isso, não é? Eu sou assim, pelo menos. Não sei se vocês. Você, Sil, você também? Ou sou só eu que sou toda confusa? Porque no fundo a gente tem essas confusões internas. E esse é o ser humano, essa é a beleza do ser humano. E a constelação ela mostra isso. Ah, existe uma história de repetição de padrões? Existe, mas também existe o medo, mas também existe um desejo que não é tão desejo de ser mãe, mas é que talvez porque todo mundo é mãe, então eu acho que eu tenho que ser mãe também. Ou existe também um desejo, sim, meu, mas meu marido não, e aí eu tenho medo de perder o meu relacionamento quando eu assumo isso, eu sinto que eu vou assumir isso e aí vai sobrar para mim, porque meu marido não vai assumir. É tanta coisa, e não é tanta coisa para tantas pessoas, às vezes é tudo em uma pessoa só, né? E a gente vai tendo os emaranhamentos que não é só da nossa família, que a gente também vai entrando, né? E vai potencializando aquilo que já existe, né, dentro do nosso sistema. E aí a gente vai criando os nossos medos, vamos dando força para eles, né? E aí tem que ter coragem de olhar com muito respeito, de incluir, né? Eu li algumas mensagens que as pessoas tiveram aborto, não conseguiam incluir, não tinha essa noção, né? E quanto que é importante incluir. E É, assim, você dando um lugar, você consegue assumir seu lugar também. E aí eu acho que minimiza um pouco essa culpa, dessa cobrança. E aí você pode estar preparada até mesmo para ter uma nova gestão. é. E assim, além, né, de tudo, e acho que tem sim, claro, um papel que a gente pode fazer e que a gente busca fazer, e que a constelação traz de uma maneira belíssima, né? É claro que o constelador, a constelação, não tem o poder de falar, pronto, agora vai lá e engravida, né? Agora você vai, vai resolver. Mas o campo, né, e a constelação, ela tem essa clareza de mostrar onde a gente está de fato, né? Então, já conduzi constelações em que a pessoa tinha dificuldade de engravidar, que veio com esse tema, tem dificuldade de engravidar, e que depois de um tempo da constelação, eu fiquei sabendo que a pessoa engravidou. Nossa, é a coisa mais gostosa que a gente tem, né? Para saber que, que aquilo foi visto, foi ressignificado e deu esse passo, a pessoa conseguiu dar esse passo. Mas tem constelações também que a gente faz que a pessoa ela está realmente presa numa dor, numa questão, numa história de um ancestral, mas ela percebe que ela não consegue dar esse passo ainda. Então, de novo, não é que a constelação. Complicado dizer isso, né? Eu ia falar que não é que a constelação não vai resolver. Às vezes resolve sim, porque às vezes vira essa chavinha e a pessoa consegue trazer, né, falar uma frase que vai libertá-la de uma repetição, ela consegue falar uma frase ou olhar para algo que dói muito e trazer tudo aquilo de uma maneira muito intensa, encontrar um lugar e guardar e pronto, agora resolvi, não preciso mais sofrer por isso, agora eu já entendi, já trouxe aqui para dentro, que olhar e incluir esse aborto. E aí, ótimo, então na constelação a pessoa consegue, e quando ela consegue, ela está livre para dar esse próximo passo, né? Mas às vezes ela percebe, a própria pessoa percebe que naquele momento ela ainda não consegue. Ela não consegue olhar para um aborto que aconteceu, ela ainda não consegue olhar para essa culpa, para o medo que eu estava falando no começo, né, dessa live. Ela ainda prefere honrar a história da mãe e da avó e não romper com essa fidelidade ao sistema familiar. Então, quando ela fica presa a essas histórias de sofrimento e de dor, às vezes da mãe e da avó,
ela não consegue seguir adiante, mas ela fica claro para ela onde ela está. E isso que eu acho que é lindo, porque a gente consegue ver de fato o que falta, né? E o olhar da constelação é sempre um olhar de protagonismo. Quem foi fazer a constelação, quem foi buscar a constelação, é o protagonista da sua história. Ah, existiu a repetição de padrões, existiram histórias na minha família em que eu estou honrando? Tá bom, mas eu posso então, durante uma constelação, olhar para essas histórias, guardá-las no meu coração e deixar com os respectivos donos e seguir a minha vida, honrando, respeitando tudo o que aconteceu antes de mim. Eu posso também olhar para uma dor de um aborto, de uma perda e falar, puxa, foi como foi, eu não carrego mais essa culpa, eu entendo por que aconteceu, eu vejo como foi e agora eu guardo esse filho, né, essa criança no meu coração e sigo adiante. Então, é sempre a escolha de quem veio constelar. E às vezes a pessoa percebe que ela ainda não consegue, que ela ainda está presa na dor, que ela ainda está presa na história e que ela não vai adiante. Isso também fica claro, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E a gente, enquanto constelador, tem o dever de fazer o quê? De mostrar. Você está aqui, você está parado aqui, né? É isso que faz você não dar o próximo passo. E a gente tem que respeitar, né? Não sou eu que vou mudar. Se a pessoa não consegue mudar, se ela não quer mudar, né? A gente tem que respeitar isso. E aí a pessoa fala, não, mas o que eu faço? Como que eu faço para mudar? E aí a gente fala, então olha para isso com amor e fale essa frase. Aí ela fala, eu não consigo olhar ainda com amor. Você fala, então, é isso que está faltando. É você conseguir olhar com amor, né? Então, enfim, acho que é um pouco disso que me vem aqui, sabe? Para a gente falar sobre tudo isso. Ô Sil, se você quiser, como eu falei, eu engatei aqui, estou falando, deixa eu dar uma voltada aqui para dar uma lida nos comentários das pessoas, que eu vi que tem vários comentários, eu não li. Não sei se você quer complementar. Eu vejo que as mulheres que tiveram aborto, né? Elas têm muito medo do julgamento e às vezes nem comenta. E às vezes quando tem outro filho, sobrecarrega esse outro filho. E às vezes tem dificuldade de deixar desenvolver com tanto medo de perder novamente, né? Também tem essa parte. E aí, não incluindo, acaba deixando o outro fora do lugar dele, né? O próximo filho. Mas é isso mesmo, Ju, que você falou, né? A culpa, a cobrança, e ela precisa se permitir olhar, né? Mas cada um tem o seu tempo. É, E isso me faz um link, Ju, não sei se é pertinente até falar, que eu ouvi, que até me chocou um pouco, né? Sobre as mulheres que estão adotando as crianças. A raiva que vem delas, elas falam que é genitoras, que elas não são mãe. E mães são elas, né? E aí aí eu comentei, não sei se eu comentei, né, na que perguntaram. E aí, assim, não, constelação não é para as mães de coração, a mãe mesmo. Porque a mãe é aquela que cria. E eu falei, gente, marido, quanta dor. Eu senti muita dor, um peso muito grande, né? Porque assim, ela só vai ser mãe, supostamente, porque outra pessoa, a serviço da vida, deixou o filho dela para ela cuidar, né? De uma certa forma, vamos dizer assim. Não é lógico, não é tão romantizado, assim, né? Mas a gente não sabe onde é o lugar, né? E aí eu falei, gente, são duas coisas, né? A mulher que não consegue engravidar, que tem as perdas, e aquela que inconscientemente deseja que a outra largue os seus filhos para ela conseguir realizar o sonho de ser mãe. Mas ela não se coloca é, nesse lugar, né? Ela se coloca como salvadora,
que a outra é ruim e que ela é boa e ela que é a mãe e que o outro não foi nada. A gente, acho que o tema de adoção é um tema também muito importante que a gente pode abordar depois, assim. Mas normalmente quando existe, né, esse desequilíbrio, quem acaba sofrendo e tendo, enfim, dificuldades para seguir na vida é a criança, né? Porque não é permitido em que a mãe tenha um lugar, né? E aí, claro que existe todo o trabalho de quem, da mãe adotiva, né? E é claro que isso não é negado, mas se não existisse a mãe biológica, a criança não existiria, né? Então tudo tem um lugar. O que eu acho muito bonito da constelação e o nosso olhar é que é um olhar de inclusão, né? E não de exclusão. É um olhar de amor, em que tudo entra, tudo cabe, né? Tudo está lá. Eu queria só eu queria ler um comentário de uma pessoa que eu acho que é legal a gente trazer aqui, ó. A Vero, que escreveu: Ju, eu passei por uma situação de aborto, depois disso fico com muito medo de engravidar e evitei. Descobri que fiquei com muito medo de gerar uma criança excepcional, física, intelectual, sei lá. Medo, culpa. Fiz a constelação dia 10, reconheci esse filho e incluí. Sinto que ainda tenho um pouco de medo, mas estou tentando engravidar há 3 meses e nada. O que eu queria comentar? Ah, ela continua aqui, não tinha visto a continuação. Estou no processo de incluir esse filho que não nasceu. A constelação foi importante, mas eu ainda estou digerindo o processo. Nossa, como é difícil. Então, o que eu queria te dizer, querida, é que você falou que fez a constelação 10 de setembro, né? A gente precisa respeitar o tempo, né, das coisas, porque são processos. Olha do que a gente está falando. A gente está falando de gerar uma vida, né? A gente está falando de vida e dessa força e dessa energia. A constelação, ela tem um olhar para a vida, ela tem um olhar para o amor, para como o amor flui dentro dos sistemas. E por mais que seja, a gente entra numa categoria de terapia breve, né? Porque é uma sessão apenas. Você não precisa fazer um tratamento de constelação e fazer várias constelações, não. Você faz uma constelação. Com uma constelação, você já olha para o essencial, né? E você já resolve, já traz esses emaranhados. Só que, e você já ressignifica, só que você faz isso lá em 1 hora e meia, que é o tempo que dura uma constelação, só que a partir daí a sua vida corre como se fosse um outro leito de rio. E aí, para ela correr um outro leito de rio, ela estava correndo por aqui, agora ela resolveu correr por ali. Tem que esperar fluir, né? Tem que esperar esse fluxo seguir, porque não é tão instantâneo, né? A vida, falar em gerar uma vida e tal, é muita ansiedade a gente querer resultado muito rápido, né? Então, a gente não deve, eu sempre falo isso, comento sempre, vocês já sabem, que a gente não deve fazer uma constelação em seguida da outra. A gente faz uma constelação e dá um tempo para as coisas acontecerem, para a gente trazer novos significados. E aí a gente pode, se quiser, se a gente sentir, porque a nossa vida vai ter mudado tanto, talvez não faça mais sentido fazer outra constelação. Se a gente quiser, se a gente sentir que faz sentido fazer outra para outro tema, aí a gente pode fazer. Mas normalmente aquele tema que a gente já fez uma constelação uma vez, ele não surge de novo. A gente não quer, né, não quer, não. A gente já resolveu ele de outra forma, da forma que surgiu, da forma que foi a melhor forma possível. E a gente não volta a querer fazer uma constelação sobre aquele tema. Mas, de novo, pouco tempo a gente pensar, eu fiz uma constelação, então agora eu vou conseguir engravidar no mês seguinte, né? A gente tem que dar o tempo, tem que dar um tempo. E como você falou, você está nesse processo de ver e de incluir esse filho. Por quanto tempo ele não foi incluído? E agora a gente não inclui assim, e aí pronto, resolvi, agora, né, próximo passo. É realmente respeitar esse tempo com amor, por mais que isso gere e traga ansiedade, a gente respeitar o fluxo da vida dessa forma.
né? E Ju, quando você me fala isso, que chega dessa história que para mim, ela precisa dar lugar para o novo e para esse filho e amá-lo como ele vier, né? E aí quando ela coloca a serviço da vida para gerar outra vida, como ela tira um pouco desse medo, dessa expectativa, se vai vir ou não perfeito, né? Porque isso todos nós as mulheres têm essa insegurança, mas se isso for maior do que o desejo dela, ela está trazendo um bloqueio, uma barreira aí. Então, deixar, como você falou, né? Fluxo da vida ir. É igual uma nascente. Deixa ela seguir o fluxo, né? Cristalino. E aí as coisas vão fluindo na hora certa. E tem pessoas que o processo é rápido, né, da constelação. Já teve casos que eu acabei de fazer a constelação, a pessoa recebeu uma ligação, e teve pessoas que demoraram anos, um ano, para concretizar o fechamento. Mas ela foi trabalhando várias coisas, foram evoluindo várias situações para ela concluir naquilo. Então, realmente, fazer várias constelações com o mesmo tema não é eficaz, né? Então, vai acelerar o processo. E sim, às vezes a gente está atrapalhando o fluxo que já está seguindo. É, que linda, ela colocou aqui, acho que precisamos de 5 horas de live. Na verdade, eu vou ser bem sincera com você, falando com muito amor para você. Talvez todo esse tempo de dedicação de olhar para fora, você tem que se dedicar a olhar para dentro. Então, faça essa meditação, esse acolhimento dentro de você. Dentro de você. Se quiser sair da live agora para fazer isso, faça, porque é dentro, não é fora, né? Esse processo a gente inicia na constelação. E tanto que, por isso também que quando encerra uma constelação, a gente fala isso para as pessoas, né? Agora tem que interiorizar, tem que trazer isso para dentro. Não é a gente sair contando a constelação para todo mundo, não é a gente sair dizendo, eu fiz isso na constelação e não aconteceu, ou eu fiz tal coisa. Às vezes as pessoas colocam aqui na caixinha dos stories, deu isso na minha constelação, eu fiz tal coisa, mas não resolveu. Não é isso, né? O que que ela te tocou? Como que ela mexeu com você? E quando ela faz algo, quando ela mexe com você, você precisa dar lugar a tudo isso que foi mexido, né? Eu vi alguns outros comentários da Karen, que também é aluna, que ela falou assim: às vezes o aborto é bem resolvido, às vezes é a mulher que não se vê como adulta e que não consegue assumir esse papel de adulta. Sim, são outras hipóteses, assim, né? Acabei entrando por esse lado, porque eu senti de falar disso hoje, mas enfim, a gente nunca sabe, isso também é importante dizer, a gente nunca sabe para onde vai uma constelação. A gente inicia uma constelação com um tema, com um olhar que a gente quer ter sobre determinada questão, e a constelação vai para onde ela tem que ir. Né? Hoje mesmo, não sei se nem foram as constelações, mas uma que eu acabei de fazer agora há pouco, acabei de atender uma pessoa, e ela trouxe uma questão, mas assim, surgiram tantas questões a partir daquilo que veio e que poucas tinham a ver com o tema inicial. E o que eu falei para ela é isso, né? A gente vai onde precisa ir e com certeza isso vai mexer algo dentro de você que depois vai te trazer resultados para o tema que você veio, mesmo que ele não tenha aparecido ali na constelação. E também sendo sincera, às vezes tem casos, eu falei, a gente normalmente não faz mais de uma constelação para o mesmo tema. Às vezes tem exceções, tem casos que a gente faz, sim. Por exemplo, se eu vou olhar para uma dificuldade para engravidar e que eu consigo, na constelação, olhar para a relação com os meus pais, eu consigo olhar para outras histórias, né, em que vão mexer com o meu relacionamento, em que vão mexer. Também já aconteceu isso, né? De você fazer uma constelação porque não está tendo dificuldade para engravidar, e você percebe, ou dentro da constelação surge que existe uma dificuldade no relacionamento. E aí você começa a olhar para isso, para quanto você está disponível para um relacionamento.
E às vezes você se transforma e você muda o seu olhar para o relacionamento. E a gravidez acabou ficando em segundo plano. E isso pode trazer mudanças significativas no relacionamento, né? Às vezes até você perceber que não é com aquela pessoa que você quer seguir, ou você quer, né? Enfim, tem tantas histórias, né? Então, quando você percebe que existe algo além, pode ser que você fala, puxa, resolvi agora a questão de relacionamento, que foi o que surgiu, que era o mais importante para ser visto naquele momento. E aí, daqui a um ano, agora sim, eu estou em outro momento no meu relacionamento, ou até estou em outro relacionamento, sei lá. Agora eu quero olhar para a gravidez novamente, né? Então, às vezes você pode até repetir o tema, mas é sempre assim, é muito circunstancial. A gente vai sempre obedecendo o que surge, né? O campo que mostra para onde a gente tem que ir, não é a gente que define, né? Para onde vai uma constelação, né? A Lu colocou, o foco às vezes muda totalmente, e muda mesmo. E a gente, eu digo assim, ó, quando eu vou começar a atender, eu já falo isso para as pessoas. Se a gente ficar preso, às vezes, só no tema que a pessoa trouxe, não é que não é aquilo, às vezes é assim, né? Mas muitas vezes, se a gente ficar preso só naquele tema que a pessoa trouxe, às vezes a gente corre o risco de ficar muito no superficial. A gente tem a oportunidade de olhar muito profundamente para em uma constelação. Se a gente se prende a um tema, às vezes a gente fica só aqui, sabe? Orbitando algo que está mais profundo ali. Se a gente se abre para, o tema é esse, mas eu me abro para onde quer que esse tema vá, eu consigo ir para o essencial que está lá embaixo, né? Se eu falo, não, eu quero ter resposta para isso, ok, eu posso ter uma resposta para isso, mas ela pode ser superficial, né? Então, quanto mais a gente se abrir, mais a gente se conectar com o campo, com o que pode ser visto e trazido numa constelação, mais profunda a gente pode ir, né? E melhor é, porque aí eu vou mexer aquilo que vai mexer nesse tema e várias outras questões da minha vida, né? Tudo muito interligado, né, Ju? E assim, o quanto que às vezes é surpreendente o campo, né? Que ele toma o caminho, o percurso que ele precisa tomar. E é onde que está mais a dor, mais o emaranhamento da pessoa. E às vezes a pessoa não tem consciência, porque ela só consegue sentir, perceber isso aqui, mas o que está, né, vamos dizer, no fundo, mais profundo da alma, ou mesmo olhando, né, na Gestalt, a figura, mas o que está por trás dessa figura, às vezes ela não tem noção. Mas é ali onde está a solução de muitas coisas. Então, quando eu também vou fazer uma constelação, eu falo, olha, a gente pode olhar para a carreira, mas porém, se tiver algo além, ou alguma coisa que está precisando olhar para a família, para os seus relacionamentos, para a sua origem, a gente vai olhar. E isso também vai trazer força para a sua carreira. É um processo. Então, é tudo muito interligado. Mas às vezes a gente não compreende. Não adianta eu querer olhar para um relacionamento do casal, a dois, se ainda não conseguir resolver a minha criança com relacionamento aos meus pais, né? Então, a minha criança ainda está ferida e a minha parte adulta ainda não conectou com a minha criança e conseguiu seguir para a vida, né, honrando meus pais somente pela vida. Então é muito gostoso, porque eu falo que não é a gente que comanda uma constelação, a gente tem todo o conhecimento, mas a dinâmica, né, o campo, ele tem o próprio percurso dele. E a gente honra e respeita aquele movimento, e aí a gente consegue, com muito mais clareza, dizer para o outro o que está realmente mostrando ali. Mesmo que às vezes ele saia um pouco, às vezes, meio frustrado, porque as pessoas querem, tipo assim, é sim ou não? Eu sigo o caminho A ou B, né? E aí, assim, a constelação tem esse, eu acho que esse poder, ela é muito mais profunda. Você vai ter força para saber qual lado que você vai. Você vai ter uma conexão que vai te puxar para um caminho mais ou A ou B. Mas aqui você vai sair assim, olha, você vai seguir o espaço para a esquerda, depois você vira à direita. Não é assim, né?
Eu tô pensando aqui, né? Eu tô nesse momento de trazer esses temas, né, à tona. Eu, porque são, enfim, são os temas que surgem, né? Às vezes a inspiração e tudo. Então, se você for olhar, né, se vocês quiserem olhar no canal do YouTube, no meu canal no YouTube, eu venho falando sobre exatamente isso, de quanto a gente inicia a questão em um lugar e a gente pode ir para outro, né? Então, acho que não foi o vídeo da semana passada, foi o vídeo da semana retrasada. Tá lá, vê lá nos vídeos recentes, vocês vão ver que tem um vídeo falando exatamente sobre isso, né? Para a gente não ficar no superficial de só da pergunta que eu trouxe. Claro que responder a pergunta é importante, claro que eu vou fazer uma constelação para ter um olhar e uma resposta sobre algo ali, mas se eu não me abro para algo muito maior do que aquilo, eu tenho um olhar também muito pequenininho, muito limitado sobre a minha vida, porque a minha vida, como eu falei, é um conjunto, é uma teia, é uma complexidade enorme sobre muitas coisas. E a constelação permite que eu veja, né? Permite que eu abra tudo isso e consiga entender, me situar ali no meio, encontrar o meu lugar, né? Saber onde eu tô, né? Como que eu me encontro, que eu me situo ali. Então, dá uma olhadinha no canal no YouTube, porque eu falo mais sobre isso nos vídeos, tá? Que estão lá recentes, são os vídeos recentes. Para me encontrar no YouTube é youtube.com/barra Juliana Slicker, ou procura Juliana Slicker lá que ele já recomenda. Então, eu falo muito disso sim nos vídeos. E também, gente, para falar sobre esse tema de dificuldade em engravidar, também tem alguns vídeos lá no canal falando sobre isso também, com outras abordagens. Hoje, a gente foi seguindo aqui por essa linha de raciocínio, né, Sil? Mas a gente não se programa, a gente não se programa muito, não. A gente vai conversando e o que surge, né, é o que a gente vai falando. Então hoje a gente olhou muito para isso, assim, para essa questão de quanto eu ainda estou presa com outras histórias e não consigo seguir. Mas, enfim, tem outras histórias, assim, tem a história da repetição de padrões. Eu vi que tem uma pessoa aqui que comentou sobre fertilização. A fertilização é um processo maravilhoso, é uma evolução da ciência, né, que pode ajudar algumas mulheres enfim, a conseguir gerar uma vida, conseguir seguir com uma gestação, mas também ele é como toda gravidez, ela é muito um processo muito emocional. E a gente, de alguma forma, a gente pode ter uma fertilização que não dá certo e que não tem explicação científica para isso, né? E tem sim uma explicação emocional, né? De ainda não se sentir pronta, ou de se sentir com tudo isso que a gente falou, com a culpa, com a raiva, com todas essas histórias, ou com o que a Karen tinha mencionado, ainda não se sentir adulta, está envolvida com outras questões. Então, a fertilização, digamos assim, é mais uma ferramenta que é muito boa quando a gente também está bem, né? Então, todas as questões que a gente percebe, que a gente traz, são questões que têm esse cunho, que têm esse fundo emocional, né? Quer dizer, pelo menos é o que a constelação trata. É claro que se você for em outros canais com outros temas, não vão falar sobre isso, mas o que a gente fala aqui é sempre sobre a nossa questão emocional por trás do que a gente sente, do que a gente vive, né? Então, esse é o olhar também, tá? Para a fertilização, quem tinha me perguntado. A Lu está perguntando sobre barriga de aluguel, onde a criança depois não fica com a mãe que gerou, me veio esse questionamento. Então, a gente começa a entrar em muitos detalhes. Uma coisa que é importante a gente falar, quer dizer, não é um detalhe, né? Quem passa por essa situação é importante sim saber. Mas uma coisa que é importante a gente falar da constelação e trazer é que o nosso olhar nunca é um olhar de, como se diz? De Julgamento, né? suposições. De suposições. A gente precisa ter casos reais, assim, né? Então, Bert Hellinger falava isso. Ah, mas e se? E se? Ah, e se não é? O que é, é. Por quê? Porque quando eu vou responder uma pergunta falando sobre especificamente algo ligado a uma teoria ou uma suposição, eu deixo de olhar o todo. Então,
quando existe um caso em que a mãe, né, ou que a criança passou a ficar, não ficou na família da mãe e tal, tá bom, qual que é a questão por trás disso? Às vezes não tem questão, às vezes está tudo certo, né? Então, é só para a gente olhar para isso também com amor, né? Com casos reais, com histórias reais, porque a base da constelação é a fenomenologia, ou seja, é eu olhar o que é, não olhar o que a teoria diz, o que o e se, tá bom? A gente está encerrando, eu estou aqui já tentando encerrar, porque daqui a pouco, né, a gente tem 1 hora de live, são 4, faltam 4 minutos para 7, e então eu queria já ir encerrando. Sil, eu não sei se você quer encerrar, falar alguma coisa, falar sobre você, com a gente. Gente, eu tô aqui com ventilador, com tudo, mas tô morrendo de calor, né? Vocês estão vendo que eu tô brilhando aqui, ó, tô suando. Essa hora do dia já tô suando. Eu quero Sil, agradecer a todos, né? A todos que estão aqui. E Juliana, é muito bom, né? Ouvir e compartilhar essa demanda, essa necessidade. E espero, né, que as pessoas tenham se tocado, sentido, que a gente precisa trabalhar algumas questões. E eu agradeço pelo convite e me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida do CPN, quiser saber de alguma coisa, lá eles também ministram. Tem gente que está aqui na live que também faz acompanhamento lá. Precisando de alguma coisa, eles ministram curso gratuito também. muito legal. Uhum. Então, estou à disposição. Obrigada, Sil. Gente, quem está aqui agora consegue ver o nomezinho da Sil aqui em cima, é só seguir o perfil dela. Se você não tá, se você está vendo essa live depois, vai estar na capa da live o arroba, é @sil.simplício, né, Sil? Isso. Então, se E, sigam a gente, Sil olha, quem também. veio aqui e não conhecia a Ju, ela é maravilhosa. Eu amei fazer o curso e, e ela tem muito material, assim, dentro da live, ela disse aí do YouTube, segue, porque é muito importante. E ela sempre traz atualidade, né? De uma forma bem com respeito, com muito amor, com a ética. Isso é importante para a nossa área, né? Que trabalhamos com o outro. É verdade. Obrigada, viu, Sil? Obrigada, querida. Obrigada. A Gratidão. gente está a gente tá encerrando as conversas com alunos também, né? Porque eu tenho feito, estava fazendo bastante lives com alunos, então agradeço bastante, Sil, por você ter topado aí o desafio de vir fazer a live. Agradeço os alunos que estavam aqui, queridas, né? Que estão por aqui sempre por perto. Obrigada, é muito bom sentir vocês por perto. E que bom, obrigada às pessoas que estão agradecendo aí, que se sentiram tocadas. Acho que esse é o propósito, né? Esse é o propósito da gente ter essas conversas, de poder tocar e trazer essas informações tão bonitas, tão importantes para mais e mais pessoas, né? Então, se vocês puderem, compartilhem, manda essa live, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para quem vocês quiserem. Depois a PGTV também pode compartilhar por lá. E a gente vai seguindo, né, com esse pensamento, com essas reflexões também de amor, né, da constelação, tá bom? Um beijo grande, gente. Muito, muito obrigada. Beijo grande para Gratidão. vocês. Tchau, tchau.